Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje eu vim aqui para falar sobre um documentário que estreou nessa semana na Netflix que vai pegar de jeito todos os amantes de futebol. O caso Figo, a transferência que mudou o futebol. Mas se você é aquela pessoa que não tá muito ligado no futebol, se liga que também é uma história muito interessante para se conhecer. Para quem caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que eu tô falando, Luiz Figo é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ele tá inclusive na lista da FIFA dos 100 melhores jogadores de futebol da história, e o documentário vai falar sobre a transferência dele do Barcelona para o Real Madrid, que gerou uma comoção incrível na Espanha, já que são os maiores rivais do país e também uma das maiores rivalidades dentro do futebol mundial. E para aqueles que já estão familiarizados com o assunto, vão conhecer bastidores de como essa transferência aconteceu, já que na época todo mundo dizia que era algo impossível. Intriga, mentiras, especulações, traições. Figo chegou no Barcelona em 95, já com o status de grande jogador. Ele já vinha do esporte como uma das grandes promessas do futebol daquela época e teve um grande sucesso nesses seus anos no Barcelona. Uma época em que o Barcelona ganhava tudo, pelo menos dentro da Espanha. Foram vários títulos da Liga Nacional, alguns títulos da Copa, até que chega o ano de 2000 e surpreendentemente ele vai para o arquirrival do Barcelona. Veste a camisa do Real Madrid, também para se tornar ídolo no clube merengue. O documentário é dirigido pelo David Tryhorn e o Ben Nicholas, que foram os mesmos criadores do documentário sobre o Pelé de 2021. Aqui eles fazem a grande façanha de conseguir trazer todo mundo envolvido nessa negociação para falar as suas versões, digamos assim. Traz, obviamente, o Luiz Figo para falar, que saiu como traidor em Barcelona e até hoje o pessoal da Catalunha com certeza não perdoou a saída dele para Madrid. Além dele, a gente vai ver no documentário o José Veiga, que era o empresário do Figo na época, o Paulo Futre, que foi um jogador de Portugal que era ídolo do Figo e muito amigo do empresário dele, e que, segundo o próprio Figo, foi decisivo nas negociações. E a gente tem a presença do Florentino Pérez, que naquela época era candidato à presidência do Real Madrid, e do Joan Gaspart, que já era vice-presidente do Barcelona e também era candidato à presidência do Barcelona naquele ano. E além deles que estavam diretamente envolvidos na negociação, a gente vê alguns depoimentos de Pepe Guardiola, que era companheiro de Figo no Barcelona, era capitão do Barcelona naquela época, de Roberto Carlos, que era o capitão do Real Madrid quando o Figo chega, e de Hierro, outro jogador aí emblemático do Real Madrid daquela época. Não é à toa que eu vim aqui com a minha camisetinha aqui dos dólares, da bufunfa, porque essa negociação envolveu muito dinheiro. Foi a negociação mais cara da história. Isso porque o Figo tinha no contrato dele uma multa contratual de 60 milhões de euros. Algo que era inimaginável algum outro clube pagar para ter esse jogador. Porém, não se esperava que Florentino Pérez, que era candidato à presidência do Real Madrid, fosse usar essa contratação como uma carta na manga para vencer a eleição, já que o concorrente dele era o atual presidente do Real Madrid naquela época e que tinha vindo de 2 vitórias de Champions League. Porém, Florentino tinha uma missão. Ele queria que o Real Madrid não somente ganhasse títulos, mas que retornasse a ter o nome de melhor clube do mundo e que fosse reconhecido por isso. E o plano dele era começar pelo Figo. Tanto que depois Florentino, que obviamente ganhou as eleições, obviamente trouxe o Figo, acabou formando os Galácticos do Real Madrid, trazendo nomes como Zidane, Beckham e Ronaldo para o seu time. A grande moral é que os torcedores do Barcelona vão chamar para sempre Figo de traidor. A mídia fez um escarcéu, obviamente, ao redor disso, incentivando essa fúria, tanto que no primeiro clássico que teve no Camp Nou, no estádio do Barcelona, quando o Figo foi jogar lá, a partida teve que ser interrompida algumas vezes,
tamanho a hostilidade dos torcedores. Não é simplesmente xingar a mãe de um juiz. Era coisa pedindo a morte do Figo, da mulher dele, da família. Foi uma coisa horrível. Óbvio que o Figo vai aproveitar essa oportunidade também para tentar limpar a barra dele e mostrar que não é só culpa dele, que não foi só dinheiro, pelo menos nas palavras do Figo, né? Versões que eu sinceramente acho que não tem nenhuma que seja mentirosa, apesar que tem algumas declarações conflitantes dentro do documentário, mas eu acho que ninguém tá mentindo, todo mundo é isso mesmo e conclusões cada um que tire as suas. O que importa é que o caso Figo traz para a Netflix um excelente documentário que vale a pena assistir, não só pela natureza da sua história, mas como os diretores montam esse documentário. Eles criam uma tensão que é palpável, por mais que a gente saiba tudo o que vai acontecer. É legal dessa expectativa que eles conseguem criar acima de cada decisão que os seus personagens vão tomando. Mas eu vou trazer aqui um porém que a Nath estava assistindo comigo e que ela levantou essa questão para ela que não sabe muito bem o contexto da rivalidade do Barcelona e do Real Madrid, ficou faltando um pouco disso no documentário para ela. E realmente ele não traz. Ele até chega a dar umas pinceladas ali na disputa geopolítica que tem entre a capital Madrid e a região da Catalunha, onde está Barcelona, mas é muito superficial e acho que se tivesse perdido um tempinho para explicar isso, poderia dar mais contexto para mostrar o quanto foi grande essa transferência, o quanto o pessoal da Catalunha se sentiu traído, já que essas questões políticas, sociais, enfim, são muito fortes na região e o Figo acabou de alguma forma sendo cara desse time que representa toda essa questão lá da região. Lembrando que o documentário já está disponível lá na Netflix e vale a pena 1h44 que ele vai trazer de declarações e de imagens que com certeza vale a pena assistir. Não esqueça de contar aqui para mim o que vocês acharam desse documentário e a gente se vê qualquer hora dessa. Tchau, tchau.